Eu trabalhava em Linda a Velha, numa empresa fabril, e no dia 25 estava a trabalhar. Eu tinha, nessa altura, o meu filho tinha 10 anos, e eu levava-o de Queluz, andava num colégio lá perto do local onde eu trabalhava, levava-o lá à escola, à hora do almoço ia buscá-lo, íamos os dois a almoçar, voltava a pô-lo na escola, à tarde ia buscá-lo e vinha para casa, para Queluz. Nesse dia 25 de Abril, passou-se exatamente tudo da mesma maneira. Portanto, estava a trabalhar, ouvíamos as notícias na rádio, mas continuámos a todos a trabalhar, a empresa não parou. À hora do almoço fui buscar o filho, fomos almoçarem, voltei a pô-lo na escola, à tarde vou buscá-lo e trouxe-o para casa porque era o dia que ele fazia anos. Ele faz anos no dia 25 de Abril e nesse ano fazia 10 anos de idade. Portanto, basicamente foi isto, não houve sobressalto nenhum. Também, politicamente, nessa altura, éramos um bocado inexperientes no assunto, não havia partidos políticos, o único que havia era o Partido Comunista, mas pouco ou com nada se falava, porque quem falasse estava sujeito a passar os maus bocados. Portanto, era normal, era uma pessoa normal, um trabalhador normal, e assim passou do 25 de Abril, cheguei a casa, fiz a festinha de anos, mais a minha mulher e ele, e pronto, e no dia seguinte voltámos para o trabalho, continuou tudo na mesma. Isso foi depois já no 1º de Maio. Portanto, aí já eu comecei a participar ativamente nas massas populares. Portanto, fui à manifestação do 1º de Maio, aí já eu ia às manifestações, já conversávamos livremente uns com os outros e começávamos a transmitir conhecimentos de coisas que nós até desconhecíamos. Antes do 25 de Abril, eu não sei se calha bem nesta altura, mas eu andei a ser seguido pela PIDE quando estava a prestar o serviço militar, porque naquelas coisas que nós, quando vamos para a tropa, gostamos de trazer sempre uma recordação, e a recordação é a bala. Portanto, na carreira de tiro houve um disparo que eu não fiz, fingi que disparei, não disparei, guardei a bala, mas fui apanhado. E depois, mais tarde, soube pelo comandante da unidade que durante um mês andei a ser seguido pela polícia política, a ver se me apanhava, se eu tinha alguma relação, porque também foi o caso de Beja, também houve aquele movimento de Beja, e portanto eles poderiam pensar que eu estava a angariar munições para esses fins, provavelmente. Mas ao fim de um mês fui chamado, o comandante da unidade disse: olha, que andaste a ser seguido e tal, tem cuidado, não sei se precisaste da bala, tinhas-me pedido que eu tinha-te dado. Que ele, o comandante, ainda era familiar do meu padrasto, e portanto foi assim. Eu, por exemplo, antes do 25 de Abril, eu era delegado sindical na empresa onde trabalhava. E, portanto, nós tínhamos reuniões, mas não falávamos de política no sindicato, não falávamos. Portanto, tratávamos de assuntos sindicais, de greves, nem pensar nisso, não é? Mas pelo movimento sindical, a angariação de trabalhadores para se sindicalizarem, para saberem os direitos, para defender os seus direitos perante as entidades patronais e, portanto, fazíamos essa coisa. O que eu senti foi, depois disso, que nós no sindicato já falávamos politicamente, pronto. Porque já lá havia movimentos, portanto, dentro do próprio sindicato, ligados ao Partido Comunista e ao Partido Socialista, principalmente, não é? Dos outros não se falava ainda. E, portanto, já tínhamos assim umas certas divergências e já havia, dentro da parte sindical, pessoas para um lado e pessoas para o outro. Portanto, o Sindicato dos Técnicos de Desenho sempre esteve ligado à zona do Partido Comunista, não? E foi nessa altura que eu me fiz militante do Partido Comunista e, portanto, desde 1975, talvez, que eu aderi ao Partido Comunista, e do qual sou membro neste momento, e achei que, pronto, nós já podíamos falar novamente, trocar impressões, começar a falar de acontecimentos que desconhecíamos, e, portanto, realmente foi uma lufada de ar fresco na vida das pessoas, de sentir liberdade e de não ter medo de, na rua, falar que fosse do que fosse. O antes e o pós 25 de Abril fazem muita diferença, mas mesmo muita. As entidades patronais sentiram-se apertadas, não é lógico? Os trabalhadores começaram a exigir, começaram a reclamar pelos seus direitos e depois tinham os delegados sindicais nas empresas que fomentavam esses movimentos e para a entidade patronal isso era mau, não é? Porque até ali estavam todos, portavam-se mal, olha, vai-te embora para a rua, pronto, vai-te andando. E a partir desse momento já não era assim bem, não é? Porque havia quem os defendesse. Até então não se podia falar, não se podia reunir, tinha-se muitas dificuldades.
A partir daí a sociedade abriu-se e, portanto, começou a haver mais comunicabilidade entre as pessoas. Pois claro, através com os partidos começou as guerras partidárias, isso era inevitável. Mas foi bom para o povo, porque começaram a ter mais direitos, começaram a poder exigir os seus direitos, começaram a falar livremente. Foi uma explosão de alegria e de liberdade, principalmente a liberdade. Mas para a comunicação social foi bom porque houve uma abertura, começaram a poder se exprimir livremente e a informar a população das situações e, portanto, para a comunicação social foi muito bom, para a cultura idem, aspas, muito bem, e acho que foi benéfico ao 25 de Abril, sem dúvida, foi uma coisa boa que aconteceu aos portugueses.